Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, todo mundo na minha família me chama de Isa. Exigência minha. Meus pais deram a mim o nome de Isaltina. Eu tenho o maior carinho e respeito pelo meu papai, seu Clemente, e a minha mãe, Maria das Dores. Tenho muito amor por eles. E eles escolheram o nome Isaltina numa homenagem à minha avó, a mãe de mamãe, que era uma pessoa muito boa, uma pessoa extremamente positiva, que ajudou a família inteirinha, que deu uma tremenda força para minha mãe como filha, para o meu pai como genro. Então, como eu fui a primeira das filhas, deram a mim o nome em homenagem à minha avó. Eu adorei a homenagem porque ela era de fato uma pessoa muito especial, mas eu nunca gostei do nome, porque a minha própria avó era Tina. A dona Isaltina, minha avó, era Tina. E eu escolhi ser Isa. Eu gosto de Isa. Aliás, me tornei também professora. Então eu sou a professora Isa, a professora de história. Amo história. Mas especialmente eu amo conta essa história que o seu Clemente, o meu pai, seu Quelé, me contava. Obviamente que provocado por mim. Então eu sentava assim com meu pai numa sala gostosa, ele me fazia ler, foi daí que veio, com o papai, veio o hábito da leitura. Ele falava comigo, já naquele tempo, eu menina, ele já me chamava de Isa. Isa. O pai trouxe um livro diferente para você ler. E ele trazia os grandes autores. Meu pai adorava Guimarães Rosa. Eu lia todos os autores que o papai gostava. Ele sempre trazia um livro diferente para eu ler. Então, naquele dia em especial, eu fiz aquela pergunta para o meu pai. Morávamos no interior, no ambiente rural, e aquela pergunta eu tinha que fazer. Ainda mais eu, menina curiosa, amante das histórias. Ô pai! Oi, Isa. Pai, existe lobisomem? Meu pai olhou assim para mim. Lembro da carinha dele me olhando. Ele coçou assim o queixo. Filha, olha, o pai vai responder assim para você. Existem histórias. Muitas vezes, essas histórias sobre os lobisomens, elas são chamadas de lendas. E outras vezes, são chamadas de histórias, mesmo histórias com H, que o pai já te explicou. A história, quando é com H, ela é real, ela é verdadeira. Mas tem gente que diz que é história com E, de escola. Quer dizer, seriam histórias criadas. Mas o pai hoje ele vai te contar uma história sobre lobisomem e aí você vai chegar à sua própria conclusão. Ah, pai? Então eu gostaria de saber, sim, como é que é a história que o senhor vai me contar. Na verdade, filha, essa história quem me contava era o meu pai, o seu avô,
ele me contava uma história de um homem que se chamava Serafim. Serafim, pai? É Serafim, minha filha. Inclusive, essa história, ela era tida e havida como real, verdadeira, virou até música. Virou música. Serafim e os seus filhos. Ah, pai, eu quero ouvir. Eu quero ouvir essa história do seu Serafim. Virou até música, pai? Virou até música. Então me conta, pai. Conto. Contava o meu pai que havia uma família de 4 homens e uma mulher. Ela, o velho Serafim e os seus 4 filhos. Serafim e os seus 4 filhos. João Quebra-Toco, Mané Quindim, Lourenço e Maria. E o vovô me garantiu que ele chegou a conhecer uma dessas filhas aí do senhor Serafim. Conheceu a Maria, a única que sobreviveu às desgraças que aconteceram sobre a família. Quando ele conheceu a Maria, me dizia meu pai, portanto seu falecido avô, que ela já tinha mais de 60 anos e a Maria vivia num asilo para pessoas velhas, as pessoas que ficam esquecidas de todo o mundo. O meu pai trabalhou como faxineiro nesse asilo, então ele conheceu a Maria, por isso que ele me contava essa história. O pai só falou desgraça da família? E o que o lobisomem tem a ver com a Maria? Sim, filho, eu vou explicar. Olha, essa palavra desgraça, tem muita gente que evita falar, é uma palavra muito pesada. Ela é atrelada à falta de graça, o contrário da graça. A graça é a presença de Deus na nossa vida. Então, se a gente parar para entender essa palavra, de fato, ela é muito pesada, né? Quando você fala você coloca, na verdade, um prefixo anterior à graça, que você diz à pessoa que ela está sem a presença de Deus, porque graça é a presença de Deus. Então, desgraça acabou sendo uma palavra pesadíssima e atrelada a tragédias, a acontecimentos ruins. Muita coisa triste aconteceu com essa família do Serafim. Agora, quanto ao lobisomem, você vai ter que esperar até o final da história para você poder chegar à sua própria conclusão. Você não quer saber, afinal de contas, hein, Isa, se o lobisomem existe ou não? Quero, pai. Então eu vou te contar. Mas calma, filha, calma. Vou tomar aqui um cafezinho para aquecer a garganta e aquecer a goela, como o papai gosta de falar, e vou continuar te contando. Ah, vai logo, pai. Vai logo, que eu tô doida para conhecer a história do seu Serafim e os seus 4 filhos. Virou até música, né, pai? Virou. Eu vou te contar. Tua mãe faz um cafezinho tão gostoso. Ela aprendeu com a tua avó, Dona Tina, aquela que lhe emprestou o nome. Ah, pai, tá certo. Mas conta a história, eu tô curiosa para saber. Muito bem, então retomemos. Seu Serafim, ele era um fazendeiro viúvo, ele era pobre e analfabeto. Não havia escola onde o seu Serafim morava. Apenas o Lourenço, o mais novo da prole dele. Pai, prole? O que é isso? Ah, sim, prole é família. Então vamos em frente. O Lourenço, ele era o único que sabia, entre os filhos do Serafim, ele sabia ler e escrever. Não era grande coisa não, mas ele sabia pelo menos um pouco. Um pouquinho ele sabia. Ele tinha aprendido com um padre que visitava a pequena cidade de vez em quando, e lá ficava por algumas semanas fazendo serviços religiosos. Aí ele celebrava missa, realizava
cerimônia de casamento, de batizado e outras coisas mais. O Lourenço, que na época tinha mais ou menos uns 15 anos, gostou demais desse padre, filha. Gostou demais. Gostou muito do padre. E ele visitava o padre sempre de noite e escondido do seu Serafim. O pai dele considerava bobagem saber ler e escrever. O Lourenço, ele visitava o padre com esse objetivo, de aprender a ler e a escrever. E ele visitava o padre de noite, escondido do seu Serafim, o pai dele. Nossa, pai, era assim naquele tempo? É, filha, era exatamente assim. É verdade, minha filha. Naquela época, muitas pessoas pensavam assim. Infelizmente, até hoje, tem gente com essa mentalidade. Mas o fato é que Lourenço, apesar da pouca idade, por volta dos 15 anos, ele tornou-se o mais inteligente dos filhos do senhor Serafim. Ele sabia conversar, sabia fazer contas complicadas, na matemática ele era bom, resolvia problemas difíceis, sabia explicar quase tudo, começou a ler livros como você, esses livros que eu trago para você, livros de histórias, e ele começou a ler para os irmãos dele. Ele gostava de ler. Ele gostava de ler e de escrever. Escrevia cartas. A pedido dos irmãos, ele escrevia cartas. Passaram alguns anos e o Lourenço resolveu e tomou uma decisão. Ele iria deixar a família e ele iria embora para bem longe em busca de uma vida melhor. Nossa, pai, o seu Serafim, ele era exigente, né? E o que o Lourenço fez, pai? Não fez, minha filha, não fez. Apesar dele pedir de joelhos que o pai permitisse que ele fosse embora, de nada adiantou. Ele jurou então que qualquer dia, sem ninguém perceber, sem que ninguém ali percebesse, ele iria fugir. Naquele mesmo dia, à noite, o velho Serafim reuniu os 4 filhos e disse que eles iriam para a floresta para caçar capivaras e queixadas, o que faziam já uma vez por mês. Pai, capivara e queixada são bichos, né? São. A capivara, ela é uma parente assim do rato, é um roedor, mas bem maior, imensa. Imagina assim, uma preá, um ratão. A capivara é grande. Ela engorda tanto quanto um porco, fica imensa e vive perto dos rios. Já o queixada, minha filha, é da família dos porcos, mas ele é selvagem. Dizem que os 2 animais têm uma carne saborosíssima, tanto a capivara quanto também o queixada. Mas hoje em dia é proibido caçar esse tipo de bicho ou outros que vivem na floresta. Naquele tempo, não. Ô pai, a minha professora disse que a gente tem que saber preservar os bichos, os animais. A tua professora está certa, minha filha. É preservar mesmo, filho. Preservar quer dizer manter os animais vivos. Continuemos então com a história. Nessa parte, o meu pai me contava. Meu pai me dizia exatamente assim, filha. Noite alta de silêncio e lua. Meu pai dava ênfase, sabe, filha? Como eu vou dar agora para você. Noite alta de silêncio e lua. Serafim, o bom pastor de casa saía. Dos 4 meninos, 2 levavam rifles. Os outros 2 levavam fumo e farinha. Ainda nesse pedaço de história, o meu pai, que viveu 3 anos na Bolívia, dizia assim: bandoleros de los campos verdes, Don Quixotes e nuestros desertos. Que língua é essa, pai? É espanhol, meu filho. Espanhol. E o que quer dizer?
Não tenho muita certeza, mas fala de pessoas que se aventuram na vida como Dom Quixote. Quem, pai? Já sei. Dom Quixote é o mais famoso personagem de livro do mundo, não é? Ele foi criado por um espanhol chamado Miguel de Cervantes, um dos homens mais geniais que pisou neste planeta. Dom Quixote é um velho sonhador que luta contra os inimigos invisíveis. Quer dizer, é um sonhador em busca de explicações para a sua vida, ou algo parecido. Eu acho que Dom Quixote pode ser tudo, sonho ou realidade. Depende da interpretação de cada um de nós. Ah, pai, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar desse Dom Quixote. É aquele que anda a cavalo com uma lança na mão? Ele mesmo, filho. Ele mesmo. Junto com o amigo dele, o Sancho Panza. Na verdade, o empregado dele. Que é chamado também de escudeiro. Fiel escudeiro. Mas, vamos continuar a história. Então, filha, naquela noite alta de lua mansa, sabe o que os 4 fizeram? Ao invés de caçar queixada, ao invés de caçar capivara, mataram o pobre do Lourenço. Mataram o pobre do Lourenço. Maria não soube explicar o motivo, por quê. No entanto, haviam atirado 2 vezes contra o irmão dela. 2 tiros acertaram o Lourenço. João e Mané, 1 tiro cada um. O pai, o Serafim, não teve coragem de puxar o gatilho. Aí, esconderam o corpo do Lourenço, lá mesmo no meio da mata, no meio da selva, e voltaram cabisbaixos para casa. Não teve nenhum tipo de caçada. Mataram o Lourenço. Oh, pai! Quanta ruindade, pai, desse pai chamado Serafim e desses filhos dele também. Nossa, pai, me deu até vontade de chorar. Maldade mesmo, filha. Ruindade mesmo. Você tem toda a razão. Mas o ser humano, ele é capaz de coisas piores. Ô pai, e o lobisomem? Eu fiz a pergunta para o senhor do lobisomem. Ah, é agora. É agora. Maria contou então para o meu pai que Lourenço, ele se transformou em lobisomem porque o corpo dele ficou escondido no mato, mas não foi enterrado. O corpo dele ficou apenas jogado no meio do mato. E a partir dali, o Lourenço começou a virar um lobisomem. Nossa, pai, que história, hein? É um pouco comprida, né, pai? Sim, é um pouco comprida, mas é interessante. Ah, é muito interessante. Mas não acabou ainda, né, pai? Não acabou ainda, estamos no fim. Se você não me interromper muito, eu termino logo. Tá bom, não precisa dar bronca. Filha, foi o seguinte, aí meu pai me conta que pelo relato da Maria, ela foi a primeira vítima do irmão morto. O lobisomem Lourenço apareceu primeiro para Maria, certa noite, e rogou uma praga. Disse que Maria ficaria grávida e teria um filho peludo com dentes de cachorro. Realmente aconteceu, filho. Ela ficou grávida, sem ter nenhum relacionamento com homem nenhum, ficou grávida. Garantiu ao meu avô que ela não teve homem algum e ficou grávida. Serafim, o seu Serafim, quando viu a filha naquele estado grávida, fez o que os pais da época faziam. Expulsou a filha de casa. E ela, saindo de casa, sem ter para onde ir, acabou se tornando mulher da vida. Mulher da vida, pai? O que é isso? Filha, como te explicar? Assim, mulher que sai com qualquer homem, entendeu? É a mulher que vende o próprio corpo para os homens. Pronto, é isso.
Porém, o seu filho jamais veio ao mundo. Ah, pai, ela não teve um nenê? Não teve. Ela ficou grávida, o pai expulsou ela de casa, ela virou essa mulher que eu falei, a mulher da vida. Só que depois disso a barriga dela murchou, até que voltou ao normal. Ela não deu à luz a mais ninguém. Maria teve vários homens na vida dela, mas nunca se engravidou, nunca. Já os irmãos dela, o Mané Quindim e o João Quebra-Toco, foram abordados pelo lobisomem, também numa noite de lua cheia. E quando eles viram o lobisomem, que era o Lourenço, quando o Mané Quindim com o João Quebra-Toco viram o lobisomem de perto, ficaram com tanto medo, filho, que até desmaiaram. Inclusive, o susto do primeiro foi tão grande que ele morreu na hora. O Mané Quindim morreu na hora. O outro ficou agonizante 3 dias, mas também não resistiu. 3 dias depois, ele acabou perdendo a vida também. Nossa, pai. Ô pai. Oi, filha. Eu sei que você vai perguntar. Você é inteligente, né, pai? Não, eu não sou inteligente, mas a pergunta é óbvia. Ô pai, fala, filho. E o seu Serafim? O que aconteceu com o pai, com o seu Serafim? Filho, agora preste atenção. Agora é o final da história. Até hoje eu não entendi muito bem. Quem sabe você entenda. Porque o meu pai, o meu próprio avô, um contava a história, o outro confirmava. Mas o meu pai encerrava a história com a seguinte frase. Ele encerrava com uma frase. Era assim a frase. Eu vou declamar a frase para que você chegue a uma conclusão. Tá bom, pai. Eu gosto disso. Como é que era a frase? A frase era assim. Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo e morreu 7 vezes até abrir caminho para o paraíso. Nossa, pai, meio complicado, né? Dá para o senhor repetir? Vou repetir. Ó, a frase era assim. Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo e morreu 7 vezes até abrir caminho para o paraíso. Nossa, pai. O que foi isso? Eu entendi a frase, pai. Você tá brincando, isso? Se eu até hoje fico matutando. Você é inteligente mesmo. Eu não falo que ler faz bem. Como é que você entendeu isso? O pai é simples. Ó, seu Serafim, quando ele viu o filho dele, o Lourenço, transformado em lobisomem, o filho que ele combinou com os outros filhos para matar, ele ficou tão desesperado, que ele enlouqueceu, perdeu o juízo, né, pai? Ficou doido, pai. E aí, ele tirou a própria vida dele. Só que Deus achava pouco o sofrimento dele. Deus achava pouco. Ele tinha que continuar sofrendo. E a maior dor para ele, pai, era ver o filho dele transformado em lobisomem. Então, como Deus achava pouco, fez ele reviver. O senhor entendeu? Aí ele reviveu a segunda vez. E ele, de novo, endoideceu, pai. E ele não suportava aquela dor. Então ele tirou a vida dele pela segunda vez, pai. Só que Deus ainda achou pouco. Não dava para que ele pagasse todos os pecados dele diante da maldade e da crueldade que ele havia feito. E assim, pai, por 7 vezes, ele tirou a própria vida e renascia. Até que na 7ª vez, Deus olhou para o seu Serafim e falou: puxa vida, agora ele pagou os pecados. Agora ele pagou todos os pecados. Pode abrir o caminho do paraíso
para que ele possa entrar. E traga o filho dele também, o Lourenço, para que aqui eles possam se encontrar. Ô pai, estão todos lá no céu, inclusive os irmãos. O Mané, o Mané Quindim também foi perdoado, pai. O João Quebra-Toco também foi perdoado. A Maria já morreu, pai? Filha, eu estou emocionado com a tua interpretação, porque eu não tinha pensado assim. E você é uma menina me ensinando. Puxa, a Maria, o meu pai conheceu, como eu falei, num asilo. Ela tinha mais de 60 anos. Supõe-se que sim, que ela também, né, filha? Já morreu. Então ela também foi para o paraíso, pai. Porque como o grande pecador da história foi o seu Serafim, ele teve que renascer. Morreu 7 vezes. Renasceu 7 vezes. Se contar o primeiro nascimento dele, né, pai? Dá 7 vezes. E isso fica provado o seguinte, pai. Que aquilo que a gente faz aqui é o que fica na história do seu Serafim. Aquilo que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Eu não sabia que eu tinha uma filha assim tão sensível, tão inteligente. Então, filha, respondendo a tua pergunta, eu acredito nessa história. Agora eu acredito mais. Eu acredito que existe um lobisomem. Ô pai, e o senhor lembra da música do Serafim? Como é que era a música Serafim e seus 4 filhos? Ah, filha, lembrar, assim eu não lembro não. Mas eu anotei aqui num caderno a letra. Você quer escutar? Quero, pai. Tá aqui, filha. A letra muito interessante. Diz assim: Serafim e seus filhos. É de um autor chamado Rui Mauriti. São... eu posso ler a letra para você, filha? Pode, pai. São 3 machos e uma fêmea. Por sinal, Maria, que com todas se parecia. Todos de olhar esperto para ver bem perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de 2 juramentos, todos os 2 sangrentos. Em noite clarinha, o João Quebra-Toco, o Mané Quindim, Lourenço e Maria. Noite alta de silêncio e lua. Serafim, o bom pastor, de casa saía. Dos 4 meninos, 2 levavam rifles, outros 2 levavam fumo e farinha. Bandoleros de los campos verdes, Don Quijote de nuestro deserto. Serafim, bom de corte, Mané, João, Lourenço e Maria. Mas o tal Lourenço dos 4, o mais novo, era quem dos 4 tudo sabia, tudo. Resolveu deixar o bando e partir para longe, onde ninguém lhe conhecia. Serafim jurou vingança: filho meu não dança conforme a dança. E mataram Lourenço em noite alta de lua mansa. Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego. Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros 2 matou só de medo. Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo e morreu 7 vezes até abrir caminho para o paraíso.
Nossa, pai, a história inteirinha que você me contou está na música. Pois é, está na música, filha. Pai, muito obrigada, viu? De nada, Isa. Você é a menina mais sensível que Deus poderia me dar. Muito inteligente. Ah, eu amava essas conversas com o meu pai amado. Como eu gostava. E hoje eu fiz questão de transcrever aqui para que vocês tomassem conhecimento da minha história da meia-noite. Se você gostou, curta, manda o teu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, por favor, não se esqueça de mandar um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa. E fica a sugestão. Se alguém quiser confirmar a música que foi composta, né, pelo Rui Mauriti, que tem esse título, Serafim e seus filhos. Na verdade, é uma composição de Rui Mauriti e José Jorge. Se puder, pesquise na internet, aproveita para ouvir.